Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de português no livro APS, da página 94 a 101. E hoje a Pro vai explicar para você o grau das palavras. Antes de a gente entrar no livro, vamos aqui para a explicação de flexão de grau. Os graus dos adjetivos servem para comparar, intensificar a ideia ou destacar algo. Por exemplo, o que é adjetivo mesmo? Adjetivos são aquelas palavras que dão qualidade, características ao substantivo. Então, menina, bonita. Menina, substantivo, bonita, adjetivo. Menina mais bonita que o menino. Então, está comparando a menina mais bonita que o menino. E menina lindíssima. Está intensificando. Lindíssima, de linda. Tá? Então, essas são as flexões de grau de palavras, dos adjetivos. Grau normal. No grau normal, o adjetivo expressa simplesmente a qualidade de um nome, não o relacionamento com o outro. Então, um exemplo, a televisão é fina. Então, televisão, substantivo, fina, adjetivo, né? A característica da televisão. Agora, os graus de intensidade de um adjetivo. Para mostrar a intensidade de uma palavra, escrevemos ela finalizando com íssimo ou íssima. Então, aqui tem vários exemplos. Ó, amigo, amicíssimo. Tá vendo que muda? Não é amigocíssimo, é amicíssimo. Difícil, dificílimo. Não é dificíssimo. Então, algumas palavras mudam o final. Geralmente, a gente usa íssimo, íssima, ou imo no final, ou ima. Fiel, fidelíssimo, frio, frigidíssimo. Sagrado, sacratíssimo. Terrível, terribilíssimo. Então, aqui tem vários exemplos de como se escreve uma palavra para dar a intensidade. Aquele menino é inteligentíssimo, tá bom? Então, essa grau de intensidade está na página 99 do livro de vocês. Agora, o grau das palavras. Então, os adjetivos, os substantivos variam em 3 graus. Diminutivo, normal e aumentativo. Então, o que é o grau das palavras? É a variação da forma normal das palavras, sejam elas substantivos ou adjetivos. Então, tanto substantivo como adjetivo têm graus das palavras. Servem para indicar, demonstrar qual o tamanho dos seres, objetos, etc. Então, olha só, aqui tem um exemplo de cão. Cão é um substantivo, está no modo normal. Se a gente falar no diminutivo, cãozinho. E se a gente falar no aumentativo, cãozarrão. Tá? Então, grau normal, diminutivo, que geralmente termina em inho ou inha, e aumentativo, que geralmente termina em ão. Agora, no livro de vocês, na página 94. Aqui está explicando o grau das palavras, que a Pro explicou para vocês. Atividade oral e escrita. Questão 1. Vamos estudar o grau com a palavra lagarto. Letra A. Como poderíamos alterar a palavra lagarto para expressar a ideia de que se trata de um lagarto muito grande? Como que ficaria lagarto? Lembra que a Pro falou que geralmente no aumentativo termina em ão? Então ficaria lagartão. E se fosse um lagarto pequenininho? Como ficaria? Geralmente as palavras no diminutivo terminam em inho ou inha.
Então, ficaria como? Lagartinho. Essas variações da forma normal das palavras indicam os graus aumentativo ou diminutivo, que apontam a variação do tamanho das coisas. Assim, há 3 formas de indicar o tamanho. Observe, que a Pro explicou lá na outra lousa. Aqui, lagarto, forma normal. Lagartinho, no diminutivo. Lagartão, no aumentativo. Questão 2. Nesse quadro da questão 2, tem as palavras na forma normal no meio. Elefante, rato e ovelha. Você vai colocar elas no formato diminutivo, cada uma na sua caixinha, e depois aqui no formato aumentativo. Então, elefante. Como que eu chamo um elefante? Como que eu falo um elefante pequenininho? Elefantinho. E um elefante grandão, elefantão. A mesma coisa para rato e orelha. Na nossa página 95, 96 e 97, vai ter uma tirinha sobre Julieta em criançona. Olha, criançona está no aumentativo. O que você vai fazer nessa atividade da tirinha? Você vai ler essa tirinha com atenção e você vai circular as palavras que estão em diminutivo, circula o que está em diminutivo. Então, aqui vou dar um exemplo. Gracinha. Gracinha é diminutivo de graça. Então, você vai circular as palavras que estão no diminutivo e grifar as palavras que estão no aumentativo. Criançona, aumentativo de criança. Então, você vai grifar, passar um traço embaixo e circular as no diminutivo. Em cada balãozinho, você vai fazer isso se tiver as palavras em diminutivo e em aumentativo. Depois que você lê toda a tirinha, toda a historinha em quadrinhos, com atenção, vamos lá para a página 98. Então, na página 98, são as questões interpretação de texto sobre a tirinha. Questão A. O que provoca humor nessa história? Então, aqui na historinha, o que você achou que foi a situação de humor da história? Então, você tem que ler aqui para a gente ver qual foi a parte engraçada da história. Aí você vai colocar aqui embaixo, ou você pode colocar até aqui em cima. Coloca assim, questão A, e responder qual foi a parte engraçada da história. Questão B. Escreva o número correspondente ao que indicam o diminutivo nas falas. Então, aqui tem número 1, indica tamanho ou intensidade de algo. Número 2, carinho ou ternura. E número 3, crítica ou ironia. Então, nessas caixinhas, não é X, pessoal. É 1, 2 ou 3. Então, quando ela fala gracinha da mamãe, o que quer dizer? Tamanho ou intensidade de algo? Carinho, ternura ou crítica e ironia? Na outra frase, com minha coelhinha bulula. Qual a intenção desse diminutivo? O que está na 1, 2 ou 3? Dá um cheirinho nela. Cheirinho. Qual a intenção desse diminutivo? 1, 2 ou 3? Você já está bem grandinha para essas coisas. Qual a intenção desse diminutivo? 1, 2 ou 3? Questão C. Releia o último quadrinho da história Criançona, que está lá na página 97, tá? Deixa aqui, ó. Em que grau está a palavra criançona? Criançona está no diminutivo ou aumentativo? Vai escrever aqui na frente.
Marque as alternativas que podem indicar a intenção da mãe ao falar de Juliette. Então, lá na historinha, qual a intenção da mãe ao falar de Juliette? Carinho, desprezo, ternura ou crítica? Aqui é mais de uma resposta, você vai marcar um xizinho. 4. Shirley usa outra linguagem quando chega para falar com Juliette e Janaína. Releia e responda. Então, lá no último quadrinho, na 97, cadê a Shirley? A Shirley usa uma maneira diferente de falar. Como que é a maneira que os jovens falam? Que linguagem que é essa que ela usa? Ela fala assim, ó. Qual é a parada, menina? Qual linguagem que é essa? B. O que o uso dessa linguagem pode revelar sobre Shirley nessa história? Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Então, quando a Pro às vezes brinca assim na sala, vamos lá, moça, vamos lá, moço, vocês acham estranho, mas a Pro tá usando o quê? Tá usando, sim, uma gíria carinhosa, porque vocês são crianças. Mas às vezes a Pro fala, vamos lá, moça, vamos lá, moço. É uma gíria, uma maneira de falar. Na nossa página 99, comparar para caracterizar. Questão 1. Leia as frases, escreva A, B ou C, fazendo a relação correta com as frases da esquerda. Então, aqui tem a frase A, B ou C, tá? E aqui você vai completar com A, B ou C. Então, questão A. O elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático. Então, esse mais do que, ele dá uma ideia de igualdade, ele dá uma ideia de superioridade ou ele dá uma ideia de inferioridade. De igualdade é que são iguais. Superioridade é que um é melhor que o outro. E inferioridade é que um é menor ou pior que o outro. Então, qual ideia que dá o elefante africano é mais pesado do que o elefante asiático? Então, aqui você vai colocar A, B ou C. B. Rinocerontes podem ser menos pesados do que hipopótamos. Qual deles é aqui A, B ou C? Igualdade, superioridade ou inferioridade? As girafas tão pesadas quanto búfalos. Qual é? Igualdade, superioridade ou inferioridade? Lembrando que igualdade é quando são iguais, parecidos. Superioridade é quando um é mais que o outro ou maior que o outro. E inferioridade é quando um é menor ou menos que o outro, tá? Na frase aqui é onde estão grifados. Esta é outra forma de mostrar características de alguma coisa, comparando com outro elemento. Então, aqui sempre tem comparações. 2. Construa uma frase para fazer a comparação entre o tamanho do lagarto e o da moeda da imagem. Então, aqui tem um lagartinho em cima de uma moeda, tá? Então, aqui tem a legenda da foto. Uma das menores espécies de lagarto do mundo encontrada por pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe em 2013. Então, como que você pode fazer essa frase? O lagarto é tão pequeno quanto a moeda, né? Ou o lagarto é mais pequeno que a moeda. Então, tem que ser uma frase comparando o tamanho do lagarto e o tamanho da moeda. Caracterizando com intensidade. Para mostrar mais intensidade, podemos apresentar as características assim. O elefante é muito, muito pesado. É pesadíssimo. Então, aqui eu poderia falar, o elefante é pesadíssimo, ao invés de falar, o elefante é muito, muito pesado. Depois, a sucuri é extremamente silenciosa quando se aproxima de suas presas. É silenciosíssima. Lá na outra lousa que a Pro mostrou para vocês,
Grau de intensidade são as palavras que terminam com íssimo e íssima, né? Então aqui eu poderia falar: a sucuri é silenciosíssima, né? Substitua cada expressão grifada por uma única palavra que expressa a ideia com a mesma intensidade. Então, letra A. Vi um pôr do sol lindo, lindo. Como que eu posso falar? Essa palavra lindo, lindo pode ser substituída por qual palavra? É a mesma palavra terminado em íssimo. O leão é extremamente bravo. Qual palavra que eu posso colocar aqui que tem o mesmo significado e termina com íssimo? Presta atenção, pessoal, é a mesma palavra terminada com íssimo. Página 100 tem uma história em quadrinho do Horácio. Eu adoro o Horácio, gente. Então aqui o Horácio, ele tá andando e aí começa a tremer o chão. Olha só, começa a tremer aqui o chão, ó. Mais um. Aí começa a cair os meteoros, ó. O chato nesse mundo selvagem é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. Embaixo é ser atropelado por monstrengos assustados. É ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho em que eu me esconda. Gases venenosos, perigos que vêm do céu, atropelamentos, destruição. Quando o mundo vai ser livre dessa selvageria? Aí, na nossa página 101, a última página da atividade de hoje, tem uma interpretação de texto dessa tirinha, desse quadrinho do Horácio. Então, questão A. No terceiro quadrinho, a palavra vulcãozinho pode expressar o quê? Carinho, revolta, ternura, tamanho, ironia ou desprezo? Volta no terceiro quadrinho, leia de novo, presta atenção no desenho, na carinha do Horácio para responder aqui. O que ele quis dizer com vulcãozinho? Que o chato nesse mundo selvagem é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho. Qual é o sentimento que ele está ali falando quando ele fala vulcãozinho? B. No quarto quadrinho, a palavra monstrengos indica monstros grandes, desajeitados ou cruéis. Olha lá no quadrinho e presta atenção. Aqui tem mais de uma resposta, tá? Letra A e letra B, mais de uma resposta. Então, você vai marcar mais de um xzinho. C. A intenção de Horácio, ao usar as palavras monstrengos, é expressar carinho, ternura, o tamanho dos monstros, revolta, ironia ou desprezo? Mais de uma resposta também. 2. Releia este trecho de uma frase de uma das falas de Horácio. É ser perseguido por gases venenosos em cada cantinho em que eu me esconda. Que sentimento Horácio expressa com o diminutivo cantinho? Então, volta lá na tirinha, olha bem como que ele está no desenho e o que ele quer expressar, que sentimento que ele expressa quando ele fala essa frase, essa palavra no diminutivo, cantinho. 3. Releia a frase. O chato é ser bombardeado sem mais avisos por qualquer vulcãozinho enfurecido. Marque a alternativa que melhor expressa como Horácio poderia se referir ao vulcão, mantendo a mesma ideia. Ele poderia falar por vulcões pequenos? Por vulcões sem importância? Por vulcões minúsculos ou por vulcões raivosos? Então, ao invés de ele falar vulcãozinhos, qual dessas frases aqui ele poderia colocar no lugar e ter o mesmo sentido?
Então, essas são as nossas atividades de hoje, de língua portuguesa. A Pro até daria mais, porque tá muito bacana essa sequência, tá? Mas vou deixar para outra aula as outras atividades. Dúvidas? A Pro não vai conseguir abrir o Meet hoje por conta do teatro, às 9 horas, né? Mas a Pro tá no WhatsApp de qualquer maneira, tá? E tiver dúvida, manda áudio que a Pro ajuda vocês mesmo estando no teatro com os alunos, tá bom? Mas eu acho que tá bem tranquila essas atividades de hoje, tá? Então, bom final de semana. Semana que vem tem vários feriados, para a tristeza da Pro, porque a Pro tem um monte de coisa bacana para passar, mas tem vários feriados, tá bom? Beijos, meus amores. Se cuidem!